Graça e paz de Jesus para todos. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte título: Como viver a vida. Eu vou ler um texto que está aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz: E ele morreu por todos. Esse ele aqui é Jesus, certo? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Os que vivem são aqueles que creem em Cristo e passam a ter vida. Não vivam mais para si mesmos, ok? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, que os que estão vivos por causa de Cristo, da fé em Cristo, estão vivos espiritualmente, vivam para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. É isso que o texto está dizendo. Então, nós acabamos de passar por uma semana onde as pessoas frequentemente lembram de Jesus, lembram do seu sacrifício, da sua morte na cruz, da sua vida sofrida, de tudo aquilo que ele fez para nos salvar, de todo o seu sofrimento e sacrifício por amor a nós, dando a sua vida ali na cruz do Calvário para morrer por nós, pagando o preço pelos nossos pecados, e depois ressuscitando e subindo aos céus, assentando-se à destra de Deus e agora vivendo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí eu faço a seguinte pergunta: diante de tudo isso que você viu, que você ouviu, que você tem ouvido a respeito de Cristo, o que isso muda na sua vida? Isso te leva a alguma mudança? Isso leva você a ser uma pessoa diferente? Isso trouxe algum impacto na sua vida? Como você vai viver agora diante de tudo isso que você ficou sabendo que Jesus fez por você, por amor a você? Como isso vai impactar a sua vida? Esse texto aqui diz que pelo fato dele ter morrido por nós, todos aqueles que passam a crer nele, que estão vivos por causa da fé nele, devem viver para ele. Não vivam mais para si mesmos, mas para Jesus, que morreu e ressuscitou por aqueles que creem. Então eu pergunto para você: você realmente crê em Cristo? Sabe, diante de tudo isso que a gente fica sabendo, da morte e ressurreição de Cristo, você tem uma decisão a tomar. Se você vai crer ou se você não vai crer em Jesus. Essa é a primeira decisão. Então você crê em Jesus, você reconhece Ele como seu Salvador, como o teu Senhor, reconhece que tudo aquilo que Ele fez foi por você e você quer colocar a sua fé nele, ser discípulo dele. Essa deveria ser a decisão que a gente deveria tomar diante do que Ele fez. Ele nos chama a tomar essa decisão. Ele quer que a gente o siga, se torne seus discípulos. Então, essa é a primeira decisão que nós precisamos tomar. É a vontade de Deus que a gente se converta a Cristo. E em segundo lugar, eu gostaria de perguntar: se você crê que tomou essa decisão, se você é um cristão, você se considera um cristão, um servo de Deus, como é que você tem vivido a sua vida? Você realmente tem vivido para Cristo ou não? Sabe, nós precisamos meditar sobre isso, porque ser cristão é ser servo do Senhor Jesus. É viver para Ele. A vontade dele é que aqueles que creram vivam para Cristo. Você vive para Cristo ou você vive para você? Você vive os seus sonhos ou você vive os sonhos de Deus? Você está buscando viver o propósito de Deus ou você está buscando o seu próprio propósito? Os planos de Deus ou os seus próprios planos? Eu pergunto a você: você tem procurado abandonar o pecado, rejeitar o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, e viver em santidade, em novidade de vida, uma vida de obediência, ou não?
Que escolha você tem tomado? Como é que você tem vivido? Você tem vivido uma vida santa e agradável a Deus, obedecendo os ensinamentos da palavra de Deus? Ou será que você tem vivido conforme os valores deste mundo, conforme o pecado? Porque a vontade de Cristo é que a gente viva para Ele, para glorificar o seu nome, para fazer a vontade dEle. Você tem servido a Ele? Você tem pregado o evangelho dEle? Você tem usado os dons que Ele te deu para a glória do seu nome? Você tem procurado viver o chamado que Ele tem para você? Você tem procurado contribuir para o avanço do reino de Deus nesse mundo? Pergunto mais, você tem colocado a sua mente, o seu coração em Cristo, os seus pensamentos em Deus, pensado nas coisas do alto, ou você tem pensado mais nas coisas deste mundo? Porque uma das melhores maneiras da gente saber quem é o nosso Deus é verificar em quem está o nosso coração. Em que estamos pensando? Em que está a nossa mente? O que ocupa os nossos pensamentos durante o dia? Porque aquele que é de Deus, que é de Cristo, prioritariamente ele busca pensar em Deus, em Cristo. Procura estar em comunhão, em oração, lendo a palavra, buscando a presença de Deus, buscando os valores do reino de Deus. É isso que ocupa o seu pensamento ou não? Então, você tem vivido para si mesmo ou para Cristo? Faça essa reflexão. Porque a vontade de Deus é que todos aqueles que ouvem o Evangelho, que ouvem essa mensagem de Cristo morrendo pelos nossos pecados, possam viver agora uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus, na presença de Deus, crendo em Jesus de todo o coração e vivendo para a glória do seu nome. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.